Nós vamos pensar nesse devocional a respeito da palavra motivação. A palavra motivação, ela já está dentro dela esclarecendo para nós, que significa o motivo da minha ação. Você sabia, lendo o Novo Testamento, que Deus não está muito preocupado com as nossas ações, mas sim com os motivos que nos impulsiona a praticar essas ações? Você sabia também que as Escrituras Sagradas dizem que existe a possibilidade de você ter ações boas com motivos errados? Por isso, a importância de pensarmos sobre a motivação, sobre os motivos de nossas ações. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 5, que a gente não deve julgar ninguém antes do tempo, porque chegará o dia em que Deus fará com que os desígnios e os motivos dos corações das pessoas venham à tona. Nós temos, por exemplo, muitas pessoas que trabalham com filantropia. Eu sou uma pessoa que trabalha com filantropia, com assistência social, com ajuda humanitária, e existe a possibilidade de fazer tudo isso sem ter a bênção de Deus. O apóstolo Paulo diz na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 13, que é a epístola onde nesse capítulo ele vai falar sobre o amor, que o amor é a coisa mais importante. Mas ele começa dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver o amor, eu serei como um sino que soa, como um metal que faz barulho. Paulo está falando que há a possibilidade de eu ser um poliglota, de me comunicar com as pessoas da terra. Eu vou ser admirado por muitas pessoas. E há a possibilidade também de me comunicar com seres angelicais. Ou seja, ter a capacidade de me comunicar com toda a terra e, além disso, ter a capacidade de me comunicar com o mundo espiritual, que é a língua dos anjos. Mas, se o amor não é o que está por trás, toda essa glória é apenas um sino que faz barulho, é apenas como uma lata vazia que você bate nela, não tem essência. No versículo de número 2, ele vai um pouco mais longe, abrange um pouco mais, dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé tamanha que transporte os montes, se eu não tiver o amor, nada serei. Veja que agora Paulo está se referindo não apenas àquilo que eu falo, mas àquilo que eu sou. Ele diz: eu posso fazer essas coisas. No versículo 1 ele fala sobre o falar, no versículo 2 ele fala sobre o conhecer, mas ele diz: se não tiver o amor, eu nada serei. No versículo 1 eu sou, mas eu sou apenas um sino vazio. No versículo 2 eu nada sou. Posso ser conhecido pelos grandes por causa do dom da profecia. Posso ser solicitado por governadores e presidentes por causa da capacidade de ter a ciência de conhecer o futuro, de ter revelações. Posso ser aplaudido pelas pessoas pelo fato de ter uma fé que transporte os montes. Mas se eu não tiver o amor, eu nada serei. No versículo 3, Paulo continua expandindo um pouco mais, e ele diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens para sustento dos pobres. Ele está falando de filantropia. E ainda ele continua dizendo: ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ele está falando de martiria. Ele diz: se eu não tiver o amor, eu nada serei. Então Paulo está dizendo que existe a possibilidade de fazer sem ser, porque as motivações são equivocadas e as pessoas não sabem de nossas motivações. Eu posso fazer muita coisa e ganhar aplauso dos homens, mas não ter nenhuma luz de Deus sobre a minha vida, se a motivação principal não for o amor. Por isso, sonde o seu coração, para que tudo que você faça
seja com motivações boas, seja banhado pelo amor, porque então você ganhará o aplauso dos céus, porque tudo vai passar, a ciência vai passar, as línguas vão passar, as obras vão passar, mas o versículo 8 diz: o amor jamais acabará. Portanto, que permaneça o amor para sempre nos nossos corações e que seja a motivação, o motor que nos mova a produzir ações que glorifiquem o nome do nosso Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.